Chegamos com Mulheres News, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui gravando diretamente de Orlando, aqui nos estúdios da Alaska Store. E já quero convidar vocês para seguirem, acompanhar tudo que a loja tem aqui em Orlando, em Miami, enviam para todo o Brasil. Então, vocês que são a nossa audiência, principalmente do Brasil, já comecem a seguir, claro, adquirir os produtos. Estou muito feliz de estar aqui na casa deles. E começamos o podcast Mulheres News, falando sobre imagem pessoal, sobre estilo. E eu tenho uma convidada muito especial que veio lá direto de Portugal para estar aqui com a gente, participando de uma imersão, a Imersão Mulher Palestrante, que está acontecendo aqui em Orlando. Ela veio de lá para ser palestrante também desse evento. E estaremos juntas batendo um papo sobre essa importância da imagem. Quero agradecer, seja muito bem-vinda, a Renata Aron com a gente. Obrigada, Givi. É um prazer estar aqui, não só no podcast, mas também no seu evento. Então, foi um prazer esse convite e estar aqui com você presente. Vamos começar falando, Renata, sobre a importância de se vestir bem, porque muita gente sabe que é importante, então isso é fato, mas e por que é tão importante? Bom, você melhor que ninguém sabe da importância da nossa comunicação, e a nossa primeira comunicação é a nossa comunicação não verbal. Então, tudo que está atrelado à nossa aparência, não só o que a gente veste, mas também acessórios, cabelo, no caso das mulheres, maquiagem, todo o composto da nossa imagem é o nosso primeiro ponto de comunicação com quem, os nossos telespectadores, com quem a gente quer se conectar. Então, antes das pessoas nos ouvirem, elas primeiro nos enxergam. Então, isso tem que criar um approach ali, um match, para que elas queiram nos ouvir. E como que você tomou a decisão de começar a trabalhar nessa área? Então, na verdade, é uma história meio longa. É uma história que eu vivi na pele. As dores da transformação que toda mulher passa. Então, eu trabalhava numa outra área, no mercado financeiro. Larguei por conta da maternidade. E aí, tive filhos, mudei de cidade. No caso, fui morar na sua cidade, em Curitiba. E daí eu comecei a não me identificar mais com a minha nova rotina, com toda essa transformação que me fez internamente. Isso me mudou de uma certa forma que eu não soube trazer isso para o exterior. Então, eu comecei a ter o que fazer, quem eu sou, né? E por que eu estou com tanta dificuldade de me reconhecer. E aí eu entendi que isso era um trabalho mesmo de transformar a minha imagem, porque a gente vai vivendo e vai sofrendo essas transformações e muitas vezes a nossa imagem não acompanha. Então eu senti literalmente na pele, e aí como eu vi a transformação que isso fez em mim, eu resolvi fazer disso o meu novo trabalho. E a gente falando dessa diferença, como você disse, de morar em Portugal, das brasileiras e até mesmo das americanas, a gente sabe muito bem que existe um estilo em cada região, um estilo por período, por exemplo. Uhum. Mas quando a gente fala de estilo pessoal, por isso que o nome já é estilo pessoal. Se eu gosto de uma coisa, se eu gosto de usar uma determinada roupa, eu olho outras pessoas e quero vestir igual elas e, na verdade, eu vou deixando de lado o que eu gosto e acabo me espelhando na outra. Exatamente. É importante a gente falar sobre isso porque as pessoas vão perdendo um pouco da autenticidade. Da autenticidade, exatamente. O que acontece, eu digo que a gente vai seguindo, sem perceber, vai seguindo a manada. Né? E a indústria da moda tá aí exatamente para fazer com que as pessoas consumam. Então está cada vez mais curta, cada vez lançando mais coleções e coleções uma atrás da outra, e faz com que as pessoas tenham esse desejo por consumir, mas sem parar e pensar se efetivamente aquilo faz sentido para ela, se aquilo combina com o estilo pessoal mesmo, se aquilo combina com a rotina dessa pessoa. Eu sempre gosto de falar isso, se tem que combinar com a minha rotina, tem, porque eu gosto de muitas coisas. Mas isso é útil na minha vida hoje, se enquadra na minha vida hoje. E aí é um caso até engraçado que, quando eu morava em São Paulo, eu adorava usar salto alto. Em Portugal, eu ando a pé todos os dias. Não é nem confortável e nem tranquilo de eu andar de salto alto nas calçadas portuguesas. Então, eu gosto, mas não se enquadra no meu dia a dia, no meu lifestyle, na minha rotina. Então, é um conjunto de coisas que faz com que a gente vá entrando ali na rotina, né, na vida sem pensar, e a gente vai consumindo que muitas vezes não faz sentido pra gente. E quando a gente vai ver, a gente tem coisas ali que não combinam com a gente e a gente vai se perdendo nesse vácuo aí de ir só e
e comprando e consumindo e usando coisas sem pensar se realmente aquilo é uma identidade nossa. E trazendo um pouco da imagem pessoal, como que você foi descobrindo como trabalhar essa sua imagem pessoal num país europeu? E muitas pessoas pensam nessa decisão de morar em outro país. Nossa, o perfil europeu, as mulheres europeias. Eu queria que você começasse a falar desse teu papel empreendendo. É engraçado, né? Porque eu comecei a trabalhar com isso ainda no Brasil. E para qualquer imigrante, em qualquer área, eu acho que quando a gente imigra, a gente nasce de novo. A gente tem que começar do zero, a gente tem que provar tudo para todo mundo, tudo de novo. Nosso histórico não conta. Então, começar já é difícil, né, num novo país. E começar na Europa, principalmente em Portugal, onde as pessoas... É um trabalho muito novo, as pessoas não entendem ainda, acham que está muito ligado à moda, acham que está muito ligado a quem trabalha literalmente com a imagem, né, artistas, cantores e pessoas públicas. Não é isso. Na verdade, cuidar da imagem é cuidar da sua marca pessoal. Então, é uma ferramenta de comunicação. Então, todos nós, principalmente hoje, nesse mundo digital, que a gente coloca o nosso rostinho ali nas mídias, todos nós devemos usar isso como uma ferramenta de comunicação. Então, eles não conheciam esse trabalho, né? Os poucos que conheciam, mas é bem diferente. É o estilo do europeu, o estilo da portuguesa, o estilo do brasileiro. E aqui também a gente vê isso, como é diferente aqui também na América. Então, tem que ir se adaptando ao lugar que tá, mas sim, sentir isso também na pele, né? Do meu estilo, de ter que fazer adaptações, mas é bem diferente, é bem difícil começar a empreender, já por ser um novo país, mas também por ser um país onde esse tipo de trabalho ainda é novo. E quando as pessoas vão conhecendo, elas vão se apaixonando, porque é a melhor coisa a gente conseguir ter uma boa primeira impressão e depois conseguir apresentar o nosso trabalho. Exatamente. E aí eu digo que eu tive, entre aspas, a sorte de acontecer uma pandemia no caminho, né? Que para muitas pessoas eu sei que foi um desafio muito grande, mas no meu caso foi muito bom esse trabalho, porque as pessoas começaram a entender a importância disso e começaram a procurar. Então, foi na pandemia onde realmente isso alavancou bastante, falando principalmente do meu mercado português, né? E, enfim, hoje isso já é muito mais divulgado, as pessoas já falam mais, já tem autoridade em Portugal com isso, não tem um mercado tão extenso como no Brasil. No Brasil isso é muito trabalhado, mas Portugal está crescendo. Que bacana. E lá também acontecem vários eventos de empreendedorismo, você participa de vários como palestrante. Assim, temos muitos brasileiros pelo mundo, né? Eu brinco que brasileiro tem em qualquer lugar do mundo. E sim, acontecem muitos eventos de empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino. É um movimento que tem acontecido bastante. E tem esse movimento de brasileiros, principalmente, mas também agora a gente já vê muito mais eventos de portugueses, de empreendedorismo e o mix. Porque eles aprenderam que a gente está na frente nesse mundo digital e que eles aprendem muito com a gente, e a gente também tem que aprender muito com eles a cultura e como adaptar o nosso know-how a essa cultura. Então está tendo um mix muito bacana nesse movimento e está sendo bem interessante. Até a gente falando do empreendedorismo pelo mundo todo, os eventos que acontecem, esse evento que está acontecendo aqui em Orlando nesse período que a gente está fazendo essa gravação, e muitas vezes é a decisão também de estar no palco. Então, além do Mulheres News, eu tenho o movimento Mulher Palestrante, que trago as mulheres para o palco, para elas descobrirem esse papel de realmente se tornar protagonista. Como que você descobriu que o seu papel também era no palco? Gente, eu nunca imaginei sumir num palco. É mesmo? Nunca. A primeira pessoa que me colocou num palco foi no Brasil. Na verdade, foi uma portuguesa, que eu fui com ela, uma amiga minha, que é uma das maiores coaches na Europa. E ela ia palestrar no evento da Paula Abreu, no Brasil. E ela falou, vamos comigo, porque eu nunca fui pro Brasil e você vai comigo. Falei, tá bom, mas eu ia acompanhá-la e assistir o evento da Paula. Quando eu cheguei lá, a Paula falou, amanhã você entra no palco. Eu falei, mas você tá louca? Nunca que eu vou subir num palco. Eu tinha pavor na infância de apresentar trabalho na escola. Olha só. E aí, enfim, as duas, né, como boas coaches, me prepararam de um dia pro outro. Foi bom? Não. Primeira vez que subi no palco, acho que eu tremi da cabeça aos pés durante os 25 minutos que eu fiquei no palco. Mas peguei o bichinho, me picou. Comecei a gostar, vi que era interessante. E, óbvio,
comecei a estudar para isso. Não dá só para a gente subir só porque a gente gosta. Tem gente como você que já nasce com a comunicação nata. Eu, no caso, não. Então, eu tive que desenvolver, né, metodologias, de que forma palestrar, de que forma estar no palco, presença e tudo isso, para que melhorasse. E eu falo dos palcos, mas além dos palcos, você foi conquistando muitos estádios. Vou entrar nessa parte para você contar um pouquinho de como é esse seu trabalho também, porque a gente foi falando um pouco das empreendedoras, das mulheres, mas você atende vários homens. Sim, na verdade foi por um acaso, né? Quando eu cheguei em Portugal, eu conheci várias pessoas brasileiros que estavam em Portugal no meio do futebol, jogando em times em Portugal, e comecei a falar sobre o meu trabalho. Comecei atendendo uma esposa de um jogador, e isso fez uma transformação tão interessante na imagem dela, na autoestima, na confiança e tudo isso, que ele resolveu. Ele foi engraçado que ele falou assim: isso aí também é para homem? Porque eles acham que o estilo. Exato, que são as mulheres que querem se arrumar para combinar. E aí eu falei, claro que é para homem, é para qualquer pessoa. E outra, né, principalmente no mercado aí que a gente fala em Portugal, no mercado da bola, no mercado do futebol, a profissão deles é muito curta. Eles encerram uma carreira com 35, 36 anos. Eles podem trabalhar uma marca pessoal se eles construírem desde essa época uma forma que, por mais que eles terminem de jogar bola, isso se eterniza. E eles conseguem fazer isso de uma forma rentável, rentabilizar a marca deles, por mais que eles parem de jogar futebol. Então, desde que começa uma profissão, é interessante você ir construindo a sua marca para que quando acabe efetivamente o futebol, isso ainda dure, né, com várias outras formas. Então foi interessante que eu comecei a trabalhar com essa pessoa, com esse jogador, e isso foi se alastrando. Então hoje trabalho com muitos jogadores de futebol, com esposas de jogadores de futebol, porque também é interessante porque muitos vêm de uma condição bem humilde, não sabem como atuar, e na Europa tem regras para assistir um jogo de futebol, por exemplo, principalmente para a família do jogador que vão em camarotes do clube. Por exemplo, na Inglaterra, determinados clubes é proibido você ir de calça jeans e tênis. Olha só. Então, onde no Brasil, né? Sim. Porque a gente vai até de chinelo. Uhum. É proibido. Então, tem um dress code, tem um... Para entrar no estádio de futebol, Exato. Olha, eu não sabia disso. Então, eles chegam, né, do Brasil, muitas vezes de uma classe bem simples, nunca tiveram uma instrução para tudo isso, que vai passar, e vão para uma liga forte, uma liga que tem essas regras, e precisam se adaptar a isso. Então, não só o marido, mas também a esposa, porque, afinal de contas, ela também faz parte da carreira dele. Então, o trabalho está bem bacana e assim está indo, né? E você teve a experiência de estar ali junto com a delegação na Copa do Mundo. Na verdade, eu fui com um jogador específico da seleção brasileira, com a família dele, com a esposa dele, para a Copa. Na época eu tinha um podcast, eu nem sei se você sabe disso. Não sabia? Tinha um podcast para entrevistar jogadores. Uau! Então a gente entrevistou muitos jogadores, eu e a Ellen, que é irmã de um jogador também da seleção. Esse podcast em Portugal mesmo. Na verdade, ele era itinerante, porque nós íamos atrás dos jogadores para fazer entrevistas. Uhum. E ela é gestora de jogador. E também é uma profissão que quase não existem mulheres. Então, era mulheres entrevistando jogadores de futebol. E foi muito engraçado, porque repercutiu bem, porque muitos jogadores não dão entrevistas assim, podcasts e tudo. E como nós temos esse networking, por trabalhar com eles, eles aceitavam. Então, sentavam na nossa mesa para bater papo e foi muito bacana. Então, além disso, a gente levou o podcast para a Copa. E foi bem interessante. E aí, lá vocês fizeram as gravações dos podcasts. A gente fez gravação. Tem alguma história legal que você pode dividir? A gente fez gravação até no meio do shopping, gente, porque não tinha estrutura, aquilo tudo estava tudo lotado e a gente gravou, assim, nas precárias condições. É com celular mesmo. Então, a gente fez entrevista com pessoas numas poltronas do shopping. A gente fez entrevista em bastidor do futebol. Então, a gente ia em treinos da seleção, que eram só para familiares e imprensa e tudo. A gente tinha acesso a isso. Fizemos entrevista com o Adib da CIMED, na arquibancada, por exemplo. Então, foi uma coisa bem, bem diferente, assim, mas foi bem bacana. Deu uma repercussão bem bacana.
É a construção de oportunidades. Exato. Já que é isso, estamos aqui, vamos aproveitar. E é interessante a gente falar disso, porque quem pensa em imagem, em consultoria de imagem, personal stylist, às vezes nem imagina o que mais que pode abranger essa profissão, e não necessariamente só essa cor combina com essa, Exato. esse look combina com aquele. Exatamente isso. E é engraçado que quando eu comecei a trabalhar com isso para mim era muito raso. Porque eu sabia da transformação que uma imagem podia fazer numa pessoa. E não é só a roupa. Então, eu criei uma metodologia própria, onde eu brinco sempre com os meus clientes. Eu falo, se você acha que eu vou te transformar e te botar bonito de um dia para o outro, tá mero engano. O trabalho não é de um dia para o outro e a gente só vai pensar em roupa lá no final. Agora, a gente vai fazer um trabalho de são 3 pilares, que eu chamo de método ID, que é exatamente de identidade. Então, é autoconhecimento, o teu objetivo de imagem, o que você quer comunicar, porque a gente pode usar isso de forma intencional, e quem é seu público. Porque também é muito importante a gente ter essa conexão com quem a gente quer comunicar. E então são esses 3 pilares, e só lá no final que a gente vai traduzir isso em forma de aparência. E depois o resultado, a gente está falando de autoconfiança. Isso vale para estar num palco, isso vale para jogar melhor, mesmo que ali ele esteja com o uniforme, mas até ele chegar ali, ele está ganhando mais confiança como jogador, como uma empreendedora que está começando a empreender, mesmo que não é com aquilo que ela está empreendendo. Se ela se veste melhor para ir para uma reunião, ela se sente melhor, ela consegue fechar mais negócio e assim por diante. Sim, eu sempre faço essa pergunta. Você já foi com alguma roupa que estava te incomodando para algum lugar? A gente não fica pensando naquilo o tempo inteiro. Tipo, pode ser uma etiqueta, eu brinco, pode ser uma etiqueta que está pinicando. A gente fica incomodado com aquilo. E a gente fica, né, aquele incômodo acaba transparecendo de alguma forma. Então, se a gente não gosta da imagem que a gente está vendo, isso não nos traz a confiança, não nos traz a segurança, e logo as pessoas percebem. Se percebe, a gente é tratado de uma forma que talvez a gente não queira, e aumenta ainda mais a nossa falta de confiança. Então, é um ciclo vicioso que pode ser tanto para o lado negativo, como quando a gente tem confiança e está se sentindo bem e seguro, também vira um ciclo vicioso para o lado positivo. As pessoas nos tratam da maneira que a gente quer, a gente tem segurança no que a gente está ali falando, aparentando, e aí a gente fica com mais autossegurança, mais confiança. Então, também é para o lado positivo. E a imagem tem a roupa em si, a nossa aparência, ela tem esse poder de transforma até nosso mood diário, né? O dia que a gente está com uma baixa ali, tipo, hoje estou cansada, hoje eu não quero. Coloca alguma coisa que traga essa transformação de humor e funciona. E é por isso que eu trouxe a Renata para vir conversar com a gente sobre esse tema, porque para quem gosta de empreender, para quem quer começar a empreender, porque empreender é gostar. E fica o convite para vocês conhecerem mais sobre a Renata, mas entenderem essa importância dessa comunicação até você conseguir abrir a sua boca para falar. Eu sempre falo sobre essa questão da linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal, primeiro, tá na imagem que você está passando. A linguagem não verbal é o que e como você se gesticula. Sim, é postura, é gesto, é tom de voz, é a nossa aparência, tudo isso faz parte da nossa comunicação, né? E depois você consegue ter a oportunidade de abrir a boca e falar para as pessoas. E quero fazer o convite para a Renata acessar o nosso portal Mulheres News. É só você pegar o seu iPhone, e se você não tem iPhone, você tem que entrar na Alaska Tech Store para você adquirir o seu. E nós temos o portal Mulheres News com várias notícias de mulheres pelo mundo todo. Você pode enviar a notícia para a gente. É só acompanhar tudo nas nossas redes sociais do Mulheres News no YouTube, e principalmente deixando seus comentários aqui nesse vídeo e acompanhando um pouco do trabalho da Renata. Muito obrigada pela sua participação aqui, com certeza aprendendo muito mais e conhecendo sobre a sua história. Eu que agradeço, Gi, espero contribuir, espero encontrar todas essas mulheres maravilhosas que você ensina a palestrar, né, que você mentora a palestrar, e ajudá-las também nessa comunicação não verbal. Isso mesmo. E esse é o Mulheres News. Mais uma vez, convite para vocês, entra no nosso portal de notícias, tem notícias de mulheres pelo mundo inteiro e você pode ser notícia também.